meu nome é Giovanni Alves. Eu sou professor da Unesp, campus de Marília, sou professor de Sociologia, coordenador do projeto Tela Crítica, o cinema como experiência crítica, há mais de 15 anos. É um projeto internacionalmente conhecido. Já apresentei esse projeto em vários países, Chile, Argentina, Equador, Reino Unido, Portugal, enfim. E é um projeto que tem livros, tem CD-ROMs, análise, quer dizer, essa prática de utilizar o cinema para conhecer a sociedade. Eu sou sociólogo, não sou crítico de cinema, mas o cinema pode ser uma experiência muito interessante para se conhecer a sociedade. Eu acho importante essa troca de experiência. A gente sempre se enriquece com pessoas que têm experiência. Então, eu vou agora, sem mais delongas, olha só, como eu sou coordenador da RET também, da Rede de Estudos do Trabalho, é por isso que aparece aqui, como eu sou proprietário dessa conta na Google, né, aparece RET, né? RET é Rede de Estudos do Trabalho. Eu coordeno, é uma rede também muito ampla de pesquisadores, onde nós organizamos eventos da mais diversas naturezas, para discutir política, economia, sociedade, enfim, entrem no site da RET que vocês vão ver as nossas atividades, né? www.estudosdotrabalho.net. Eu vou agora passar a palavra para o professor Wellington Fontes Menezes, que depois vai ser a nossa convidada, né, para discutir o Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Scanzella. Tá bom? Wellington, por favor, agora é com você. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos e a todas presentes. E vamos seguir a nossa segunda aula, né, nosso segundo encontro, com toda essa exposição inicial do professor Giovanni, né, em relação às apresentações e formações. Eu já havia comentado na aula passada, mas como a nossa público foi acrescentando, nós estamos formando esse público, né, deixamos um espaço ainda para inscrições. Então, eu sou formado em Física e Ciências Sociais, sou mestre em Ciências Sociais e doutor em Ciências Sociais pela Federal Fluminense, né? Então, esse projeto, como o professor já comentou, já tem uma certa data, já uma certa maturação, e a ideia é a gente debater o Brasil, como a gente vem falando, através dos filmes, né? E isso é a questão mais importante. A nossa preocupação máxima é a exposição do curso e o subsídio, né, desse curso, que possa viabilizar os comentários, as ideias de todos os presentes, né? Sim, eu estou verificando, logo mais nós lançaremos a lista de presença, e vou começar a fazer alguns pedidos iniciais, assim como fiz da aula anterior. Manter os microfones fechados, para que a exposição saia de forma coerente, que não saia truncada. E eu peço a todos vocês que desejam fazer perguntas ou se manifestarem no chat, eu vou verificar as perguntas assim que a nossa debatedora Ana Celeste Casulo ela terminar a sua exposição. Nós faremos 1 ou 2 blocos de perguntas, dependendo da quantidade de perguntas, tá? Então, essa é a nossa dinâmica. Mais ou menos, ela vai ter uma exposição entre 45 e 50 minutos, e aí, posteriormente, a gente chega à fase dos debates, né, das perguntas, dos questionamentos, e espero que seja de grande agrado e valia a todos, né? Então, nesse momento, gostaria de chamar Ana. Ana, está conosco? Ah, já estou vendo aí, Ana. Agora que estou vendo. Então, só um outro detalhe, antes de mais nada, lembrando a todos, tá, que não esqueça de assinar esta lista de presença que vai ser publicada no chat, tá? Verifique no chat. Então, fiquem atentos, espero que vocês tenham assistido o filme. Quem não assistiu o filme, sempre a nossa recomendação, assista novamente após assistir essa apresentação da Ana. Então, Ana, muito obrigada pela sua presença, a palavra está com você e com toda a sua exposição aí. Muito obrigada, tá?
Obrigada, Wellington, obrigada a todos que estão aqui. Eu agradeço pelo convite. Meu nome é Ana Celeste Casulo, eu sou psicóloga, formada pela Universidade Estadual da Paraíba, psicopedagoga, especialista em psicopedagogia, formada pela Fundação Integrada de Patos. Sou mestre em psicanálise e educação pela Fundação de Pesquisa e Extensão e mestre também em Psicologia e Sociedade pela Universidade, pela Unesp de Assis. Tenho 16 anos de atuação como psicóloga e psicanalista na saúde mental. Como clínica, eu tenho mais ou menos 20 anos de atuação como psicanalista, e eu trabalho com abordagem lacaniana, freudiana, e aí eu vou tratar, assim, eu não sou uma especialista em cinema, mas sou uma cineclubista, se a gente pode falar assim, e tenho muitas leituras e muito interesse pelo cinema, principalmente pelo cinema underground, né? Que seria a melhor denominação para aquilo que foi apelidado de cinema marginal. Então, assim, sem mais delongas, eu vou ler um textinho que eu preparei para poder não fugir muito do assunto, porque eu tenho uma tendência a sempre fugir um pouco e trazer outras questões. Então, para a palestra da hoje à noite, eu intitulei O Autoritarismo e a Delinquência como Forma de Mal-Estar Social. Porque, vejam, o cinema da invenção, ou o cinema underground, ou a forma pejorativa como foi denominado, cinema marginal, que o Rogério Sgarella, ele criticava isso, porque ele dizia, ninguém quer ser marginal, né? Não se trata de um cinema marginal, mas de um cinema que ele dê conta de contar uma história, mas uma história também das subjetividades e desse racionalismo, daquilo que é da ordem do inconsciente. Então, ele tenta contar as histórias a partir do inconsciente social, de um inconsciente coletivo, de um inconsciente de massas, de um inconsciente individual, mas que esses inconscientes, de alguma forma, eles estivessem em movimento e fossem capazes de contar uma história. Por isso que nessas imagens, nesse cinema underground, ele vai mostrar o cinema da invenção, o cinema da experimentação, ele vai mostrar muitas imagens que aparentemente são desconexas, mas se você prestar atenção, narrativamente, eles contam uma história, mas eles contam a história a partir de aparentes diálogos desconexos, né, de histórias que parecem não ter muito a ver com aquilo que eles estão fazendo, etc. e tal. Então, vamos lá. O cinema underground, ou o cinema da invenção, da experimentação, foi uma expressão artística única, que floresceu entre as décadas de 60 e 70. Os cineastas desse movimento buscavam uma linguagem cinematográfica que refletisse a realidade social complexa do Brasil, muitas vezes através de uma estética da sátira, absurdo e subversão narrativa. No Bandido da Luz Vermelha, você vai ver, principalmente no final, que ele repete a seguinte frase, já que a gente não pode fazer nada, nós vamos avacalhar nós vamos avacalhar e vamos nos avacalhar, né? E nessa representação desse cinema da experimentação, o cinema da invenção, o Rogério Sgarella é um dos nomes mais emblemáticos desse período. Conhecido por seu diálogo com cineastas renomados como Jean-Luc Godard, Orson Welles, seu filme A Margem, de 1967, é considerado um marco do cinema marginal.
Sgarzella e outros como José Mujica Maris, criador do icônico personagem Zé do Caixão Marins, explorou temas da moral religiosa e social em filmes como A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, de 1964. Interessante que é no ano do golpe, certo? A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Utilizaram o cinema como uma forma de crítica social e experimentação artística. Mas existem outros filmes notáveis também desse período, que inclui Bang Bang, da Andrea Tonati, com aquela famosa frase, eles não sabem de nada, que vai se repetindo, né, durante toda a narrativa. Perdidos e Malditos, do Geraldo Veloso, A Sagrada Família, de 1970, é interessante que A Sagrada Família também é um texto de Marx e Engels, né? Do Silvio Lana, esses trabalhos juntos com O Amor Louco, de Júlio Bressan, são exemplos da rica tapeçaria do cinema brasileiro que desafiou convenções e expandiu as fronteiras da expressão cinematográfica. Fernando Cone Campos, em seu filme Viagem ao Fim do Mundo, de 1968, combina a crise psicológica dos personagens com uma estrutura experimental. José Agripino de Paula, em Hitler no Terceiro Mundo, de 1968. Ele apresenta um líder que tenta implementar um regime fascista no Terceiro Mundo, com referências que vão desde a história em quadrinhos ao cinema experimental. Neville Almeida, Jardim da Guerra, de 68, traz referências diretas ao regime militar, criando uma atmosfera de indefinição e pesadelo kafkiano. Rogério Sgarzella, em O Bandido da Luz Vermelha, misturou gêneros como policial, filme noir e comédia em sua filmatografia. O Júlio Bressan, em Matou a Família e Foi ao Cinema, de 69, é baseado em situações performáticas envolvendo atores e atrizes, desconstruindo a ideia do núcleo familiar, né? Dessa sagrada família, desse núcleo familiar, a família enquanto esse órgão sagrado, perfeito, que tem amor incondicional pelas suas crias, né? Mas ele coloca de como esse núcleo familiar, diante do capitalismo, ele vai reificando suas relações e aquilo que é de mais importante para desenvolvimento, inclusive nessa saída do homem do estado, né, de selvageria, para a sociedade, que é a cooperação, a solidariedade e esses laços. Eles vão sendo fragmentados pela competição, porque o capitalismo ele explora isso que é do mais primitivo do humano, né? O capitalismo e a economia, ele explora o primitivo, que ele vai até aquela descendência, porque quando Freud ele fala em totem e tabu, ele está pensando naquele ancestral. Inclusive, a gente pode achar que as leituras psicanalistas, elas colocam que totem e tabu, na verdade, é um mito darwiniano. Por quê? Quem é esse sujeito? É esse sujeito que está entre a ancestralidade da separação, né? Daquilo que vai ser os primatas, como os macacos, gorilas, os panzés, etc. e tal, e os hominídeos, né? Que são Então, ele vai fazer a separação entre os hominídeos e os hominidais, chimpanzés, gorilas, gibão, e os hominídeos, neandertais, Homo erectus, etc. e tal. São esses ancestrais comuns, que é aquilo que é mais primitivo, que é o pai da horda, esse ancestral comum, esse elo perdido que nos separou, né, dessa selvageria. Então, Totem e Tabu de Freud, ele vai trazer, né, essa questão, ele vai trazer esse trabalho. Mas voltando aqui um pouquinho para o Bandido da Luz Vermelha, para não fugir muito do tema, a gente também tem André
André Luiz de Oliveira, no Meteoro Kid, o herói intergaláctico, que narra um dia na vida do jovem Lula, fora da Terra, etc. e tal. Mas então, assim, um breve resumo importante que eu acho do cinema marginal. Esgazela, em A Margem, busca capturar a essência da marginalidade, não apenas na sociedade, mas na própria forma de fazer cinema. Filmes conhecidos dele é A Fada, de 71, A Fada do Oriente, de 71, 1970, Cuidado, Madame, O Barão Olavo, O Horrível, de 1970, A Família do Barulho, 1970, né? São filmes considerados marcos do cinema marginal. Então, depois eu vou colocar para vocês, porque se eu for citar, a gente vai perder muito tempo. Eu tenho pouco tempo. Um outro destaque do cinema marginal é o José Mujica Marins. A gente não pode subestimar o poder crítico do Zé do Caixão, né? Eu, inclusive, acho que Zé do Caixão é a melhor coisa que foi produzido. No seu filme clássico, né, A Meia-Noite Levarei Sua Alma, ele quis explorar os medos mais profundos do ser humano, né? Aquilo que é infamiliar, que Freud vai tratar no texto Estranho ou Infamiliar, que são esses medos dessa questão do estranhamento ou o estranho, porque tem várias traduções desse texto de Freud. Você pode encontrar como infamiliar, que é aquela questão, porque é a melhor tradução, porque é aquilo que é familiar, mas ao mesmo tempo eu estranho isso. Eu estranho aquilo que está dentro de mim. Então eu projeto aquilo que um vai chamar como sombra. Então ele vai explorar o medo humano, ele vai desafiar as expectativas do público e da censura, ele vai criticar o misticismo católico e cristão, porque o nosso cristianismo, ele é um cristianismo que vem de Portugal. E para quem estuda as histórias da religião, vai ver que é um cristianismo que ele é barroco. E esse barroco de Portugal, ele é pagão, então ele vai misturar. Por isso que quando elementos da bruxaria, elementos de todas as ordens, certo? Ele vai cooptar isso e vai trazer isso para a Igreja Católica. Por isso que, quando ele chega aqui no Brasil, ele se mistura tão facilmente, tanto nas matrizes africanas, e aí, para quem quiser entender direitinho, eu recomendo um livro que é interessante, é fácil de ler e é gostoso, que é a Flor de Lis, a Pastora do Diabo, do Ulysses Campbell, que ele vai mostrar direitinho, e ele vai mostrar nas histórias paralelas, mas de uma forma muito fácil de ser entendido. Qualquer pessoa pode entender a questão do nosso sincretismo religioso. Mas o que o Zé do Caixão queria fazer era desafiar a igreja e a espiritualidade alienada de um povo que foi colonizado, se tornou acrítico, estúpido e covarde. Porque o personagem Zé do Caixão, ele sempre se aproveitava das figuras covardes. Andrea Tonati, com Bang Bang, tinha a intenção de criar um contraponto irônico com os faroestes americanos, refletindo sobre a violência intrínseca de nossa cultura colonial e escravista. Temos também Geraldo Veloso, em Perdidos e Malditos. A ideia era retratar a juventude perdida, sem rumo em um país que também parecia não encontrar seu próprio caminho. Porque se o país não tem um caminho, como é que a juventude vai ter um caminho? Né? Mas essa juventude que representa um sintoma. Por isso que eu coloquei para vocês aquelas questões, né, para vocês entenderem que o João Acácio, o Bandido da Luz Vermelha, ele foi um personagem que se tornou folclórico, mas que ele existiu realmente, e a gente vai também discutir, né, como é que a gente chega a produzir um João Acácio. Falta quanto tempo, Wellington? Oi? Oi? Oi, você ainda tem um tempo aí, pode, quando tiver uns 10 minutos aí, eu te aviso aí, já vou te avisando. Pode ir, tá? Tem Tá bom. tempo ainda. Alguém tem alguma pergunta para fazer até agora?
Não, eu vou esperar toda a sua exposição, aí eu faço a condução das questões para você quando você terminar a sua exposição, fica melhor, tá bom? Aí a gente Ok, retoma para o segundo turno, para você responder as questões. Tudo bem? tudo bem. Vamos lá. Tem alguém pedindo para participar, deixa eu ver aqui. Estou chegando para você? Aqui não estou, não aparece para mim. Tá. Alguém pedindo, mas não estou conseguindo entrar aqui. Eu não estou conseguindo adicionar. Então, assim, alguém quer participar dessa chamada, eu clico e não aparece nada. Porque você deve estar com a condição de coordenação aí, né? Mas assim, pode seguir, depois eu tento ver que é possível encaixar aqui, tá bom? Tá. Então, assim, a gente tem também o Silvio Lana, na Sagrada Família, que foi uma tentativa de desmistificar a família, a estrutura da família tradicional, mostrar que essa família tradicional tinha suas fissuras e suas contradições, e que, na verdade, assim como Freud nos ensinou, a família é um lugar de loucura, ou como Freud diria, o poço das neuroses, ou como como a gente fala hoje em dia pelos psicanalistas mais contemporâneos, a família é um poço das perversões. Então, você vai ter também um filme que vai falar sobre isso, que é o do Júlio Bressan, Matou a Família e Foi ao Cinema. Fernando Campos, Minha Viagem ao Fim do Mundo, é um mergulho na psique perturbada, como um reflexo do mundo em que vivemos. Aí tem uma questão muito interessante, que é o José Agripino de Paula, com Hitler no Terceiro Mundo, ele quis mostrar como o autoritarismo pode se disfarçar e surgir onde menos esperamos. Em seu seminário 11, Lacan, ao discutir os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, ele nos ensina que a linguagem é fascista, mas ela não é fascista por aquilo que ela diz, mas ela é fascista justamente por aquilo que ela deixa de falar, pela proibição de certas palavras que limitam a expressão humana. O censor corta a palavra, restringindo a liberdade. Certamente podemos nos questionar sobre os efeitos desse ato da censura que se manifesta de maneira concreta. No entanto, essa é uma outra questão que vai dar um outro seminário. A questão da censura exercida por meio da linguagem torna qualquer discurso fascista, isso para Lacan, pois é exatamente pelo aquilo que deixa de ser expresso, pela proibição. A linguagem do fascismo é a linguagem da censura, que tem por função diminuir a capacidade dialógica entre as pessoas, além de representar a própria morte da política e do movimento social, reduzindo as massas a animais da ordem e desenvolvendo o pior de cada um, que é o espírito gregário. Ele engendra a necessidade de criação de bodes expiatórios e limita capacidades intersubjetivas humanas. Nós evoluímos não pela competição, não pela formação de bodes expiatórios, mas evoluímos pela cooperação. O maior prejuízo é para o inconsciente, que torna o sujeito adoecido, pois aquilo que não se expressa retorna através de sintomas, de sonhos, de xistos, etc. e tal. E toda uma sorte da psicologia das massas. Neville de Almeida, que Matou a Família e Foi ao Cinema, assim como Júlio Bressan, brincou com a realidade e a ficção, questionando o que é a família. A estética do cinema underground é a estética do irracionalismo, certo? Ele tenta expressar a complexidade e as patologias sociais do terceiro mundo, se diferenciando do naturalismo. Essa corrente artística
rejeita o naturalismo em favor de uma expressão mais crua e visceral da realidade. Os cineastas do cinema marginal não deram voz aos defensores e os excluídos da sociedade, mas também exploraram a estética do grotesco, etc. e tal. Mas aí vamos um pouquinho para o Bandido da Luz Vermelha, tá bom? Tem uma influência do tropicalismo, e aí o Getúlio, ele falou, né, que escreveu um livro sobre isso, etc. e tal, mas eu não consigo falar de tudo isso nesse texto. Então, vamos lá, para o Bandido da Luz Vermelha, e é aquela questão que eu coloquei para vocês. Que tipo de sociedade, tempo histórico, é capaz de produzir um João Macácio? Coloquei para vocês algumas histórias reais sobre João Acácio e trouxe outras questões também porque, assim, no filme Bandido da Luz Vermelha, ele mostra, né, os extraterrestres, ele mostra os discos voadores. Nesse período, em 1966, o filme foi lançado em 1968, existiu o Mistério das Máscaras de Chumbo. O que é o Mistério das Máscaras de Chumbo? Foram dois especialistas eram físicos amadores, e eles foram fazer provavelmente algum experimento e eles acabaram sendo intoxicados por radiação. Só que a mídia brasileira, que detém os veículos de comunicação, e sempre implantou, e sempre colocou, sempre estimulou o irracionalismo das massas como modo de infantilização e controle, transformaram isso numa questão sobrenatural. Você não vai encontrar nada sobre o mistério das máscaras de chumbo que não seja uma explicação sobrenatural. Até porque nesse processo todo, né, você tinha a guerra, né? Você tinha a Guerra Fria, você tinha o imperialismo, você tinha toda sorte de manipulação social, e aí para a gente, que é do terceiro mundo, era, olha ali o disco voador, foi aí onde surgiu a ufologia, como formas de racionalismo. Já o pessoal de classe média alta, ela mergulha no irracionalismo, mas um irracionalismo psicanalítico. Então, eles formam escolas, institutos de psicanálise, que o Jurandir Freire Costa ele vai dizer assim, que eles se transformaram em espécies de seita. Já que não se podia falar, a palavra era cancelada, então eles iam falar no divã. O Bandido da Luz Vermelha, tem outros filmes assim, né? Sem essa aranha, que ela vai prezar, né? A Ângela Carne e Osso, aquela mulher que é inimiga dos homens, que fica o tempo inteiro falando sobre a Ilha dos Prazeres, com charuto na boca, fazendo uma apologia fálica, uma mulher mais que Lacan vai chamar, que são mulheres fálicas, né? Que elas são mulheres fálicas, castradoras, mas que também é um movimento do irracionalismo. Porque o que o cinema underground está falando é que a história do Brasil ele tem o irracionalismo. Ele tem não tem a nossa, não sei se chega a essa ideologia, mas o irracionalismo ele faz parte, né, desses valores, dessa cultura das massas. Não sei se é cultura, mas assim, ele está presente nesse inconsciente coletivo. Vamos colocar assim que fica melhor. Então, o Bandido da Luz Vermelha, o João Acácio Galvão, o João Acácio Pereira da Costa, desculpa, eu errei o nome, ele aterrorizou São Paulo, ele é de Joinville, e ele representa a fina flor do que a burguesia produziu com a classe trabalhadora lumpenizada. Órfão de pai e mãe, ele e o irmão ficaram sobre a guarda do tio. Esse tio, segundo o que consta nas histórias, porque eu procurei muita coisa dele, mas é aquele desprezo que o Brasil tem com a saúde mental. Ele é mau, pronto, o bem e o mal, aquela coisa maniqueísta que o Zé do Caixão denunciava nos filmes, certo?
Porque não pensem que Zé do Caixão era um trash. Não, ele estava denunciando esse catolicismo e essa visão maniqueísta cristã, que existe bem e que existe mal. Então, existe uma falta de material em relação a quem foi o João Acácio, né? Tem o que ele falou, que ele foi estuprado pelo tio, ele foi forçado a trabalhar em condições escravas, não foi análogo, foi escravo mesmo e ainda era abusado sexualmente, segundo ele, tanto ele e o irmão, que fez com que ele fugisse para São Paulo. E aí ele se tornou um ladrão profissional, né? Esse ladrão profissional que fazia, e considerado, ele é um mito da criminologia, né? Ele foi estudado e ele serviu para a gente entender como funciona a mente do serial killer, não só ele, mas o Febrônio também, né? Que quem não conhece o velho do saco, foi ameaçado, primeiro serial killer da história do Brasil, nascido em 1895, aterrorizou o Brasil até 1920. E é interessante nessa história de João Acácio, porque enquanto a polícia estava procurando os perigosos comunistas, um serial killer, estuprador em série, né, que representava o lixo que a burguesia produziu, né, que explorou, espoliou a classe trabalhadora ao ponto de transformá-la, né, em uma psicopatologia, né, e transformá-lo em assassino em série, estuprador em série, porque ele tem 7 tentativas de assassinato, interessantes os assassinatos dele. Mulheres, um operário e acho que ele fazia parte do consulado. Se alguém souber, pode falar. Eu acho que ele era cônsul. E ele foi assassinado também nesses assaltos. Então, ele mostra que, através desse sintoma dele, existiu uma luta de classe. Ele foi romantizado por uma parte, ele virou folclore, mas ele virou folclore porque ele barbarizava, né? Ele barbarizava a burguesia, como a burguesia barbarizava a classe trabalhadora. Mas também tem algo muito preocupante nisso tudo, por quê? Porque ele foi uma morte do João Acácio Pereira da Costa, uma morte que não era necessária. Ele morre depois, né, assassinado em legítima defesa, mas que ele não tinha a mínima condição de retornar à vida social, porque ele foi tão miserabilizado emocionalmente que ele se tornou um monstro. É interessante porque ele dizia assim, já que vocês me fizeram monstro, eu vou ser o monstro para vocês. Ele foi diagnosticado como esquizofrenia paranoico delirante, mas eu creio que não. Nesses anos, como eu trabalhei na reforma psiquiátrica, trabalhei em CAPS muito tempo, Vanusa, que é uma amiga que eu vou pedir para que ela fale um pouquinho sobre a questão da saúde mental, que trabalhou também, é psicóloga, sobre a questão do SUS, da saúde mental, da forma como as pessoas são escolhidas para trabalhar na saúde mental. Mas aí eu vou falar da minha parte. Então, eu trabalhei com assassinos em série, com estupradores em série. Quando eu trabalhei, eu sou da Paraíba, no CAPS de Campina Grande, CAPS 3, Reviver. Então, eu atendi o monstro do 40, que era um estuprador em série e assassino. Dizem que tinha assassinato, etc. e tal. A gente não sabe muito bem, mas a gente sabe que ele era um perverso. Ele estuprou a mãe, estuprou a irmã, matou as duas. E a partir daí ele começa a estuprar estudantes universitárias no Bodocongó, né, que era onde ficava o UFCG, Universidade Federal da Paraíba, e a Universidade Estadual da Paraíba. Pelo menos é o que consta nas nossas discussões de caso clínico. E aí ele acabou sendo pego. Quando ele é pego, ele surta, aí começa a aparecer sintomas
esquizofrênicos paranoicos. E aí eu atendi também o Monstro 40, que ele foi preso por causa de estupros e assassinatos. O caso mais conhecido foi da menina Isabel Cristina, se eu posso colocar para vocês também, porque tem várias versões disso, a gente não sabe a verdade. Por quê? Porque no Brasil não se investe em ciência da saúde mental. A gente não quer saber, a gente quer condenar o outro, a gente quer transformar o outro no bode expiatório, na nossa sombra, etc. e tal. Então, se perde, o que vai se perder nisso tudo é a objetividade, aquilo que a gente pode aprender. Por exemplo, no caso Febrônio, que foi o primeiro serial killer, o famoso velho do saco, para quem acha que é lenda, não é lenda, ele existiu de verdade, né? Quem nunca foi ameaçado, olha, se não comer o velho do saco, vem lhe pegar, né? Que era Febrônio, índio do Brasil, foi assim que ele se denominou, serial killer daqueles assim, o massacre da Serra Elétrica era fichinha para ele. Posso colocar para vocês também. Que a gente apaga. Por quê? Porque nós não nos responsabilizamos pelos tipos de adoecimento que gera na sociedade. Nós geramos na sociedade. Os tipos de monstros e monstrengos, como Pasolini fala, né, nos seus livros, nos seus filmes, etc. e tal. Então, a gente condena, a gente transforma no mal em si, né? E aí a gente depois joga ou para o enlouquecimento, ninguém sabe se esse pessoal é enlouquecido pela forma como é tratado, né? Porque já que ele é um mal, vou tratar ele como demônio. Ou se esse pessoal é enlouquecido, porque como o psicopata ele fica entre a normalidade e a loucura, pode ser que na hora que uma perturbação de feitiço, e aí eu vou colocar para vocês um bizuzinho. Na neurose, o laço social se dá pelo simbólico, etc. e tal. No autismo, não tem laço de forma alguma, o sujeito fica interior ao laço social. Na psicose, esse sujeito ele entra no laço através do delírio, enquanto na perversão é o feitiço que aparece. Então, quando esse sujeito perde o feitiço, ele cai na psicose. Essa é uma das hipóteses, né? Eu já procurei muito, eu não achei nada sobre isso, e aí eu estou falando da minha experiência enquanto psicanalista, psicóloga e pesquisadora na saúde mental. Aí eu queria que Vanusa falasse um pouquinho. Tá aí, Vanusa? Vanusa? Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Sobre a experiência que nós trabalhamos, a gente fazia parte da mesma RAPS. Bem, gente, boa noite a todas e a todos. Não estava muito previsto, né, mas a Ana me convidou, vou falar aqui de forma muito breve. Foi um prazer estar participando, né, desse momento ímpar para mim, né, Ana me convidou, né, a participar desse grupo, é algo muito novo, né, na minha experiência profissional. Eu me chamo Vanusa, sou de Campina Grande, sou graduada pela Universidade Estadual da Paraíba, em psicologia, tenho especialização em saúde da família e sou mestra pela Universidade Federal de Campina Grande, né? Eu vou ter uma fala muito breve, complementando a fala de Ana Celeste sobre a questão da saúde mental. Pelo um determinado tempo, eu fui concursada pelo Centro de Atenção Psicossocial numa cidade perto de Campina Grande, né? Para quem não sabe, né, o Centro de Atenção Psicossocial são políticas públicas destinadas ao tratamento e reabilitação de pessoas com sofrimento psíquico grave ou persistentes, como depressões, esquizofrenias, como a Ana muito bem mencionou aqui nessa sua fala, né? Bem, gente, quem faz psicologia, entrar numa política pública da reforma psiquiátrica é um sonho, né? Mas, realmente, a minha experiência como psicóloga, que participava de uma equipe muito profissional nessa cidade vizinha, foi bastante, eu diria que não foi muito fácil, né? Veja bem,
eu poderia apontar algumas questões, né? Por exemplo, quando eu cheguei lá, na primeira semana, foi até um paciente que me falou, Vanusa, quem trabalha no CAPS, quem vem trabalhar no CAPS é alguém de outros lugares que cometeu alguma coisa, que é um lugar de punição. Eu disse, nossa, como é isso? Ou seja, lá participavam psiquiatras, enfermeiros, às vezes, por exemplo, tem enfermeiro que questionava alguma coisa no hospital, o pessoal não queria no município, então mandava para o CAPS. E assim era o pessoal da recepção, era vigias, né? E ali começou a entender como é que era aquela dinâmica ali daquelas pessoas no centro de atenção psicossocial. Bem, gente, uma das questões muito preocupantes que eu observava era a questão da medicalização, né? A gente via como a questão do psiquiatra realmente era muito forte, como, veja bem, tinha psicólogo, tinha as oficinas terapêuticas, mas a gente via que a questão do psiquiatra era o que prevalecia, né? Era uma coisa muito forte, e como anda muito bem a questão da marginalização, né? O depressivo, o esquizofrênico era um problema para a sociedade. A gente via uma repetição ali, um pouco, um retrocesso das políticas públicas. O que eu posso dizer é que, veja bem, chegou um determinado tempo que eu passei como o mestrado da UFCG, né? Então, eu tive que me ausentar, né, desse espaço, que eu era psicóloga concursada, e eu fui ser pesquisadora, onde eu trabalhei alguns itinerários, onde os usuários não só procuravam o CAPS para tratamento, como eles procuravam terreiros de macumba, outras igrejas, né? E eu trabalhei com história oral, né, com história oral, para entrevistar esses usuários, desenvolver minha pesquisa. O que era muito forte, gente, era como, assim, as narrativas dos usuários, como eles falavam, a questão, como eram conduzidos muitas oficinas, a questão do poder ali dos profissionais, muitos relatavam muitas questões de humilhação, por exemplo, a consulta do psiquiatra, infelizmente, era uma das questões muito trazidas, né? Por exemplo, quando eles diziam que eram muitos medicamentos e que não suportavam, né? E não se aceitava, por exemplo, as oficinas terapêuticas que têm um plano singular, né? Eles têm que escolher, você sabe, né, Ana? Que eles têm que ter também um poder de escolha, às vezes eles eram questionados, né? Então, assim, tinha muitas questões muito, muito fortes, né? Inclusive, eu não vou aqui citar, por exemplo, eu trouxe muita questão do Ervan Goffman na minha pesquisa, né? Na frente, os usuários diziam, é tudo perfeito aqui no CAPS, mas quando eu tive um cuidado muito grande de fazer ir nas casas, e tinha momentos que eles se contradiziam, né? Eles diziam, claro que eles falavam dos efeitos positivos, né? Mas eles falavam também ali como eles eram se sentindo oprimidos, né? Isso eu entrevistei tanto os usuários como familiares. Então, a gente via também, e o mais instigante, gente, veja bem, a minha coordenadora do CAPS, ela era para ser uma enfermeira, mas ela era uma técnica de enfermagem, observem bem isso. E ela estava vindo de uma readaptação do seu trabalho, porque ela já tinha sido expulsa de uma outra gestão, porque tinha discutido, bem, e o promotor tinha reconduzido ela, né, para ela voltar quando um outro prefeito ganhou. Questões do nosso, dos municípios, talvez, do nosso Brasil. Mas era muito impressionante. Perseguições políticas, né? E aí justamente, a saúde mental ela passa a ser um castigo para esses profissionais. Justamente, Ana. Ana, mas era muito impressionante, Ana, e vocês, como ela também repetia, e ela conseguia ser uma pessoa tão dura e tão torturadora com os usuários. Então, assim, de uma certa forma, quando a Ana fala, né, desse desprezo com a saúde mental, acho que seria isso, né? Acho que a minha fala, nesse sentido de reforçar como as políticas públicas, questões tão intrínsecas ali, né? Acho que a gente podia pensar isso que está sendo aí discutido. Acho que é isso, gente. Eu não vou me prolongar mais para não se tornar muito cansativa. Acho que é isso, né, que você queria ouvir, né?
Bem, gente, obrigada pela atenção. Conversas sempre, né? Como a Claro, gente fazer claro. parte da mesma rede de atenção. Isso. E gera muitas angústias, né? Como as políticas públicas que são para reabilitar a inclusão social, e muitas vezes elas terminam excluindo o sujeito, né? E cria outros Elas matam o sujeito, né? justamente, né? É claro que a gente podia trazer aí muitos autores e muitas coisas, mas que essa já não seria, estaria fugindo um pouco. Então é isso, gente. Obrigada aí pela atenção. Espero ter contribuído de uma certa forma, por mínima que seja. Bastante, Vanusa. Então é Muito isso. obrigado, Ana, só vou comentar mais uns 10 a 15 minutos para você conduzir o término da sua fala. Aí tem algumas questões, eu vou ler as questões para você, e você depois tem mais outro tempo para não só responder, Ok. mas fazer as suas considerações finais, tá bom? Fique, está com a palavra. Então, tem uma pergunta aqui para mim, né? Que o Bandido da Luz Vermelha cresceu graças à notoriedade. Claro que ele cresceu graças à notoriedade. Foi isso que ele quis. É isso que ele queria, né? Porque, assim, era um sujeito que, para driblar a invisibilidade, e já que a vida dele, ele foi transformado no demônio, ele decidiu da seguinte forma: eu vou ser o demônio para vocês, assim como vocês me transformaram no demônio, eu vou dar o troco para isso. E aí vinha, porque a polícia estava mais preocupada em perseguir. Isso aí, gente, era plena ditadura, AI-5, perseguir pseudo-comunistas revolucionários que não tinham o menor risco daquele grupo de jovens tomar o poder. Então, tinha todo um sistema nacional de segurança e eles estavam perseguindo gente inofensiva, enquanto o Brasil estava sendo destruído pela barbárie da elite. Então, Zezito, a receptividade na época, eu vou colocar para você, né, do Bandido da Luz Vermelha. Eu acho que essa receptividade, etc. e tal, ele foi visto, mas ele foi visto muito mais a recepção da crítica, né? Ele foi visto como despreocupação e deboche, o desafio, né? A cópia de Hollywood, baixo orçamento e estética trash, repressão e censura, né? O cinema marginal, então, desafiou as convenções. Mas eu penso que é muito mais do que isso, né? Porque essas pessoas que falam da crítica, da estética do cinema, etc. e tal, a estética do cinema marginal ou do cinema underground, eu não vou. Quer falar, Getúlio? Só para complementar o que eu escrevi aí, que eu estava lendo sobre a coisa das pessoas, né? Isso tem até a ver com Freud também, das pessoas se sentirem importantes, é uma das coisas mais importantes de tudo, né? E aí, vocês que estão estudando a psicanálise de um bandido, disso virar lei, porque assim como o menor por lei para protegê-lo é tapada a vista, então já não destaca o menor, no mínimo uma coisa desse tipo para o bandido, porque senão ele aparecer na televisão, que beleza, quero de novo, agora eu vou fazer mais. Esses dois que fugiram, eles vão ser heróis quando chegarem na Getúlio, cadeia. só um detalhe, só um tempinho. Ana, Interessante o que o Getúlio falou. Termina a Isso sua tem que virar lei. Só dá para a gente uma questão de ordem, senão a gente acaba bagunçando aqui o coreto. Tá bom. Coreto eletrônico. Então, Ana, termine de fazer as suas considerações, fica mais fácil, você fica mais tranquila, senão acaba criando um certo tumulto. As questões derivadas da sua exposição, escrevam no chat que, posteriormente,
eu vou ler, tá bom? Senão vai ficar bem, vai virar um debate. A ideia não é um debate, Porque, é uma exposição. na verdade, o que o Esgazela vai falar, ele tem ele conta uma história, mas ele, né, ele conta uma história racional do Bandido da Luz Vermelha, só que ele dá um final diferente do final real. Mas o que ele está denunciando é o culto do irracionalismo na história do Brasil. Porque João Acácio Pereira da Costa, ele denunciava isso, né? Eu sou o demônio, já que vocês me fizeram de demônio. E a outra questão que eu estou colocando para vocês é sobre de como nós encaramos o sofrimento mental. Porque, assim, ele não era o diabo, assim como o Febrônio, famoso velho do saco, também não era o demônio, mas um sintoma social. O lixo, o sintoma que a sociedade produz. E é a partir do sintoma que a gente consegue entender também um pouco do que é a sociedade, porque o sintoma ela é o exagero das ideologias, daquilo que é construído socialmente. Certo? Então, a gente vai ver a partir dessas fissuras o que a sociedade produziu, sem demonizar, porque me parece tudo que eu assisti sobre o Bandido da Luz Vermelha é uma forma de demonizar o mal, que ele nasceu com o mal dentro dele, que é assim que a psiquiatria coloca, é um psicopata, não me parece que era um psicopata, mas um sociopata, e aí existem diferenças, o psicopata, ele é um perverso, e o sociopata, ele é produto do meio social, ele tem uma perturbação, e ele dá uma resposta ativa diante daquilo, mas, sobretudo, o desprezo que nós temos nas políticas de saúde mental. Nós desprezamos a saúde mental, porque esse sujeito, ele acaba morrendo da pior forma possível, assassinado. Por quê? Porque o Estado não quis mais tutelar, onde ele seria uma chave para que a gente pudesse compreender que tipo de subjetividade é produzido pelo autoritarismo nessa geração AI-5, e essa geração AI-5 que produziu, né, junto com o metabolismo da barbárie social e do neoliberalismo, essa sociedade, os neossujeitos. Então, é isso. Agradeço. Quem tiver pergunta, pode fazer depois. Boa, Ana, então, obrigado pela sua exposição. Terminou em tempo, né? Parabéns, aí foi bastante, digamos, técnica, né? Tem algumas questões aqui levantadas pelo público, né? Por isso que a questão toda é essa, para a gente nos organizar em relação ao tempo e também para não cansar o público, né? Lembrando que toda exposição online, ela tem as suas limitações e para que é diferente da dinâmica pessoal, né? Quando a gente está em aula, né? Então, eu vou acho que uma questão que você já respondeu, mas eu vou repetir. Tem uma questão do Getúlio aqui, de certa forma, você já respondeu, mas eu vou ler a questão, tá? Só um detalhe aqui. Então, a primeira do Maxwell, vou ler as questões. Você quer que eu leia duas questões e responda? Tem algumas. Ou você quer um pacote? Tu faz uma, aí eu respondo, porque, pelo que eu vi aqui, Melhor. parece que são coisas bem específicas. Então, a pergunta do Maxwell Silva: o cinema marginal não seria também um cinema periférico, com produções mais baratas e atores fora do circuito das grandes produtoras? Isso é óbvio, né? Lógico, lógico, Max. Lógico, isso é óbvio. Aí o Maxwell está comentando, eu tinha apenas 14, 15 anos, quando assisti alguns filmes, né, e os programas do Zeca do Caixão, já que você comentou bastante na TV. E alguns programas, às sexta-feiras, eram um dos últimos programas, né, em preto e branco, lembra das histórias até hoje, né? O Vladimir Gorender, ele lembra da relação do filme Coringa, né, e a transformação do vilão pela sociedade, né? Você gostaria de comentar esse tipo de relação do Bandido da Luz Vermelha e o filme do Coringa?
ou algo assim, nesse aspecto, um aspecto A gente mais tem que geral? falar do bode expiatório, né? Do bode expiatório e da questão do diversionismo. Aí eu vou corrigir aqui, porque o bode expiatório é outra coisa. O bode expiatório, ele não é esses sujeitos, mas é a questão do diversionismo. Então, você pega a patologia e coloca todo mundo para discutir. Como agora, essa bobagem do Alexandre de Moraes com Elon Musk, essa bobagem de um riquinho mimado e do outro que quer ser o dono de tudo, etc. E tal, e aí eles ficam brigando entre si e todo mundo olha para isso, onde a questão objetiva da nossa sociedade é a precarização do trabalho, a desindustrialização, a falta de emprego digno, porque para trabalhar como motorista de aplicativo entregador, tá aí, é só baixar o aplicativo. Mas o emprego digno para a sociedade. Né? Aí fica, diversionismo é aquilo que o Chomsky fala, né, sobre a manipulação das massas, lembrando que quem começa a manipular as massas na década de 1920, está lá o Bernal, o sobrinho do Freud, que distorce toda a teoria, Ana Freud, que se vende, né, para o imperialismo, e aí ela tenta normatizar através da psicanálise normas, regras para que o sujeito seja saudável, mas na verdade era o sujeito do ethos do capitalismo, né? Mas é um ethos de um capitalismo manipulatório. E o Bandido da Luz Vermelha, ou João Acácio, ele foi pego, e isso o Esgarcela, ele pega essa essência, porque ele diz assim, olha, eu quero contar, mas eu quero falar do inconsciente, né? Porque ele queria entender o que se passava na cabeça das pessoas naquele tempo histórico, né? De produzir alguém tão violento, porque assim, a gente não pode romantizá-lo, porque ele foi romantizado durante muito tempo, mas a gente não pode romantizá-lo. Por quê? Porque era um sujeito altamente perigoso. Ele teve mais de 100 estupros, e ele estuprava por misoginia, porque ele era homossexual. E aí ele estuprava essas mulheres por misoginia, que nenhuma teve coragem de denunciá-lo, porque naquela época, como era gente de classe média alta, elas tinham vergonha de denunciar e serem estigmatizadas. E os maridos também tinham vergonha de dizer que estava casado com uma mulher que foi de outro. Mas ele serviu para distrair as pessoas daquilo que a ditadura militar estava fazendo, torturando nos porões do doicode, matando gente inocente, em nome do imperialismo, né? Dependência ou morte. Vamos se tornar dependente chihuahua do imperialismo norte-americano. Pois, Alguma pergunta? eu tenho outras questões aqui, vou fazer mais uma do Getúlio. A pergunta: a senhora não acha que o Bandido da Luz Vermelha cresceu graças à notoriedade que ganhou e à mídia, né? Deveria não Já promover, respondi. né? Só essa que você já comentou, né? E essa, só para deixar registrado, que você já respondeu. E já sobre a receptividade, você já comentou, né, do filme. É a pergunta do Zezito. Agora, o Maxwell comenta, né, o grande problema é que a mídia vive desses falsos heróis ou verdadeiros, e isso que produz mitos e leva também ao fascismo. E tem o personalismo que graça em toda a história ocidental contemporânea. E a sociedade que produz esses psicopatas e sociopatas, ou apenas permite que eles possam emergir por conta das injustiças sociais. Então, a questão se você gostaria, se é um produto do meio, mais ou menos é uma questão que o Vladimir Gorender ele vai remeter a Rousseau. Né? Então, a questão se é a sociedade que produz esses seres ou é algo já inato da própria ser humano. Então, Olha, eu acho que o ser humano nem é bom nem é mau, né? Porque é a coisa do bom selvagem do Rousseau. Não se trata disso.
Se trata é que o ser humano ele nasce com pulsões, que essas pulsões que são de caráter sexual, certo? O inconsciente ele é sexual. A gente precisa sexualizar a psicanálise, já que ela fica só no discurso, que é a pulsão de vida. Porque é interessante que o João Acácio ele fala, né, já que a gente não pode fazer nada, a gente avacalha, e isso o próprio João Acácio fala, o Isgazela fala, mas que o João Acácio fala, ele diz assim, que ele não era morto, ele era vida. Ele gostava do vermelho. Por que Bandido da Luz Vermelha? Ele andava com a lanterna vermelha e ele se vestia de vermelho, mas o vermelho era vida. O Herbert Marcuse, ele dizia que a pulsão de vida, ela tem em Eros e Civilização, tá? Ela tem suas consequências nefastas tanto quanto. E um ambiente que é só proibição, que é só censura, que foi o que aconteceu em AI-5, e que a gente está, hoje em dia, a gente está achando isso, né, está aparecendo sobre outras formas, como foi denunciado no Hitler no terceiro, né, o terceiro Reich aqui, né, o outro filme do cinema marginal, Hitler no Terceiro Mundo. Ele produz essas deformações, é a censura, é o conservadorismo, é a repressão sexual, que produz as monstruosidades, assim como as injustiças também. Alguém que é tratado sempre como lixo, ele vai devolver esse lixo. Essa história de dizer do sofrimento como expurgação, isso é dos pecados, você vai se tornar uma pessoa melhor, isso é mito. Isso é mito do cristianismo, isso é mito das religiões, seja elas quais forem. Se você é tratado como lixo, você vai devolver o lixo. Você vai ser o tormento do outro. A não ser que você tenha uma evolução, né? Vire um zen budista, Mas mesmo assim, sofrimento, ele não produz gente legal. Ele produz lixo. Ele produz lixo psicológico e sofrimento que pode estourar sob forma de delinquência. A violência é isso. A violência e a delinquência é a resposta que a classe oprimida dá da opressão da burguesia, que é traduzida a família opressiva, a família castradora. A família que não dá espaço, que silencia, que não faz. Por quê? Porque é autoritária. Ela não entende que a lei paterna, o nome do pai, como dizia Lacan, é um ato de amor, não de censura. É por amor a meu pai que eu abro mão da minha mãe como objeto de desejo. Mas é por amor, não por raiva. A raiva é a primeira coisa. Depois vai ter todo um processo simbólico. Oi, Ana, tem uma questão da Ana Gorender. Não haveria nos estupros que o João Acácio praticava, além da misoginia, um exercício de poder, uma tentativa de se colocar no papel do opressor? Sim, é óbvio. Aí ele vai para o mais frágil. Agora, sabe o que é uma coisa curiosa que acontece depois? É que muitas dessas mulheres estupradas por ele se apaixonavam. E depois que ele foi preso, assim como o maníaco do parque, ele recebeu centenas e centenas de cartas de amor de mulheres, e isso me faz pensar muito no texto do Freud. Uma criança é espancada ou bate-se numa criança, você vai ver as duas traduções, da questão da formação da fantasia. Zezito está passado, da questão da fantasia. Nesse texto, bate-se numa criança ou uma criança é espancada, é aquela criança que ela percebia, né? Que via um irmão sendo espancado pelo pai e pela mãe, ela pensava assim, ele está espancando porque ele me ama. Então, é uma prova de amor. E aquele que estava sofrendo agressão pensava, ele está me batendo como prova de amor. Então, entra nessa questão da fantasia, o que combina muito com nossa origem escravista, de colônia. O que isso para a Europa seria um escândalo,
que eles têm os resquícios, mas é os resquícios do período medieval, né, etc. e tal. A gente não, a gente é mais direto, é o escravismo. Então, tem algo que acontece aí. Então, assim, essas mulheres, o que é que a criminologia vai dizer? Ah, elas são um pouco inocentes, pouca capacidade cognitiva, emburrecidas, porque assim, a gente não pode esquecer que a ignorância é uma produção da nossa elite, da nossa burguesia, eles querem que nós permanecemos, né, ignorantes, mas também de uma certa inocência e de um desejo de ser salvadora que é típica da histeria. Aí, o Seminário 11 Lacan, etc e tal. Ana, vou fazer uma questão minha, né, para colocar nesse rol aqui, mas estou vendo aqui da Sofia Gorenda, depois eu faço, chegou agora. E é aquele discurso que toda criança escuta: estou educando o meu filho para o mesmo não se tornar um fracassado. Poderia comentar isto, essa questão? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o que Freud falou, o rolê. Estou educando meu filho para que o mesmo se torne um fracassado. O não, essa negativa, é a afirmação do inconsciente. Então, se educa para que ele seja, é a reprodução. Tira o não aí, isso daí, quando o sujeito diz, eu estou educando meu filho para não ser. E aí eu me lembro de um texto do Freud, que ele vai falar, né, que ele disse que isso aconteceu. Ele estava analisando um paciente, é um texto que é A Negativa, do Freud. Acho que é de 1929, 1930. Que ele vai contar, ele estava analisando um paciente, e como o nosso inconsciente ele é sempre sexual, certo, gente? Vamos sexualizar a coisa, vamos parar dessa coisa neopentecostal aí que sexualiza tudo. Ele dizia assim, um homem chegou, né, para falar para Freud, disse, eu sonhei com uma mulher, minha mãe não era. Assim, de antemão, ele já dizia assim, minha mãe não era. Aí Freud faz a seguinte interpretação, que ele sonhou que estava transando com a mulher, mas a mãe dele não era. Aí Freud diz, sim, era sua mãe, que é a questão do complexo de Édipo. Então, a negativa é uma denegação, quando você diz, eu não sou isso. Na verdade, você é aquilo que você diz que você não é. Porque é muito difícil assumir aquilo que Jung vai falar. Eu sou lacaniana, tá, gente? Mas eu não tenho preconceito com Jung, não. Eu leio. Eu não misturo no meu trabalho analítico. Mas a gente tem que, né, a questão de Freud, da separação, etc. Então, sobre a teoria da libido, tá lá nos ensaios sobre o narcisismo, etc. E tal. Mas isso daria uma live. Existem coisas que a gente pode dizer, não, ele estava certo nisso. Né? Então, a negativa é sempre essa sombra, é sempre esse inconsciente, é sempre isso que fere o meu ego ideal, o meu ideal de eu. Aquilo que eu imagino como sendo o ideal. Então, eu sempre jogo para o outro. E quando a gente diz assim, a violência familiar, só em você dizer assim, eu estou educando meu filho para que o mesmo não se torne um fracassado, isso é uma violência. Porque o que o sujeito está dizendo estou educando meu filho para que o mesmo se torne um fracassado, sendo isto o símbolo da violência e da opressão dentro do ambiente familiar. E sim, Vladimir Gorender, a família é, sim, o reflexo da opressão social. Por quê? Porque é ela quem reproduz a sociedade. A ideologia é na família. Lacan diz que quando a criança nasce, ela nasce como um bolinho de carne, ela não é nada, ela nem é boa nem é ruim. Esquece a história do Rousseau e do bom selvagem, tá? Ninguém é bom, ninguém nasce bom, mas também ninguém nasce mal. A gente tem que acabar com essa história desse pensamento maniqueísta. A gente nasce. A melhor expressão para mim é o que Lacan coloca: bolinho de carne, cheio de pulsões. Pulsão de crueldade, que ninguém fala, mas é uma pulsão que Freud descobriu, que é uma pulsão que está ligado à maternidade.
pulsão de morte, pulsão de vidas, pulsões parciais, então, pulsões orais, pulsões anais, então você tem uma série de pulsões que aí, quem quiser participar, tá? Sou eu, Elton e Rafael Elps, no domingo, de 15 dias, né, enquanto está tendo curso sobre os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. Sim, a família é um ambiente de opressão, por isso que foi denunciado nesse cinema underground. Exatamente, Ana. Agora eu vou fazer uma questão, talvez a gente entenda. Não há, o que há de, aqui, ó, que Maxwell perguntou, não há nenhum resquício de hereditariedade? Há um resquício de hereditariedade, né? Que é, por exemplo, a capacidade que a gente tem de aprender ou não aprender, essa capacidade, você está apto a aprender com o ambiente, etc. e tal. Mas dizem, por exemplo, que a psicopatia tem uma coisa queimada no cérebro, outros dizem que é o social. Aí a gente vai para aquela história do genótipo e fenótipo, né? Até agora, eu, objetivamente, tem aquele livro, Mentes Perigosas, da Beatriz, que ela vai falar que tem uma questão neurológica, etc. e tal, mas como a criança ela nasce, ela tem uma capacidade da plasticidade cerebral, então é o ambiente que ele vai ser mais responsável por isso. Você pode nascer com defeito, mas se o ambiente propicia que você se desenvolva, que você desenvolva empatia, etc. e tal, você vai desenvolver. Por quê? Porque o cérebro da criança ele é plástico. Então, se é uma questão neurológica, ela pode ser desenvolvida. Assim como você pode nascer ter uma criança superdotada na família e você transformar ele num idiota. E você ter um idiota e transformar ele num superdotado. Porque é a questão do social. Nós somos seres sociais. Pelo menos essa é a minha visão. Podem discordar, etc. Tá até bom. Eu não sou biologicista, mas eu sei que tem uma influência do biológico. Nesse aspecto, viu, Ana, fazer uma pergunta, falando para após o filme, sobre o Acácio foi preso, ele cumpriu toda a sua pena, e ele volta para a sociedade, em uma circunstâncias extremamente deletéria, né? Gostaria que você comentasse esse final de vida dele, extra-filme, né? Que você poderia comentar para os nossos ouvintes, nossos participantes aqui, a forma trágica da morte dele em 1998, todo aquele acontecimento. A questão, ele sai da prisão com a perspectiva nenhuma, né, de reintegração social. Para finalizar, já, viu, Ana, já pelo nosso, se você, eu não estou vendo mais outras questões, se você gostaria de dar continuidade, ampliar essa questão e já fazer os seus comentários finais para a gente já encerrar nossa aula 2, por gentileza, tá bom? Gente, é a necropolítica, né? Não tem interesse, é a questão da política pública, da falta de Estado, porque ele não era para ter saído daquele ambiente, ele era para ter ido para um outro ambiente, para uma residência terapêutica, para ele ser tratado, porque ele era uma pessoa que estava transtornada. Não sei se transtornada, quando ele ou se ele foi mais enlouquecido do que ele já era a partir do tratamento psiquiátrico. Mas, de toda forma, mostra como o nosso Estado ele não cuida das pessoas e ele né, é um necroestado, e que não é de hoje. E, bom, não há mais pergunta. Você gostaria de acrescentar mais uma questão e finalizar a sua participação, viu? Que eu agradeço muito a sua participação. Eu queria que vocês me dissessem alguma coisa, o que é que vocês acharam, queria que vocês dessem um flashback, uma resposta aí. O que é que vocês acharam? Eu fiz uma pergunta, faltou uma pergunta minha.
Uma pergunta. É impressionante as semelhanças dos diálogos do político do filme com as falas do Bozo, né? Essa pergunta, né, Getúlio? A Essa é uma semelhança delas. Com as falas do Bolsonaro, com as falas do quem? do Bolsonaro, suponho, né? Ah, mas isso é a nossa miséria política, né? Nossa miséria É. política, nossa miséria espiritual, né? Bolsonaro, ele não é um extraterrestre, ele é produto da nossa miséria como bandido da luz vermelha. Foi isso que eu coloquei para vocês várias vezes. O tempo histórico é capaz de produzir um bandido da luz vermelha, um João Acácio. Então, é uma Desviando outra do tema central Eu, da política, como assim, Armando? Pergunta, para não Não, ficar com dúvida. professora Ana, como colocado, assim, acaba que uma questão da mídia tal transforma e tudo fica centrado ali, como você colocou, a questão da exploração do trabalho, o processo que tinha que ser discutido, passa para segundo, terceiro plano, né? Então isso acaba mexendo com as pessoas porque elas sabem que pouco vão poder atuar e desejam a punição, mas não a atuação própria em mudança do modelo, né? Do modelo social, do modelo político, do modelo econômico. Então, quanto que isso dispara na pessoa uma posição, porém não uma posição coletiva de mudança do processo de como que o Estado considera ou não o cidadão, né? Eu fiquei com essa percepção. Porque, assim, como não tem partido, como não tem sindicato, as pessoas elas vão. Porque é isso que ele repete no filme, né? Já que a gente não pode fazer nada, a gente avacalha e se esculacha. O Maxwell Silva, ele comentou que achou o máximo essa biblioteca com a capital do Marx em português de um lado e das capital em alemão do outro, né? E está agradecendo aí, dá uns parabéns para sua aula. Então é isso, Ana, a gente está verificando se alguém gostaria de se manifestar, né? O Zezito, ele falou, gostei da exposição e me acrescentou muito, né? Embora eu gostaria de uma análise sobre filme em termos de linguagem e processo criativo. Eu falei no começo, que é a linguagem do inconsciente, Zezito. Ele conta a história, né, de um grande caso que virou folclore através da linguagem do inconsciente. Por isso que são cenas até desconexas, aparentemente, mas não são. Falei isso logo no comecinho. Essa metalinguagem, né, própria do filme, né, ela investe essa metalinguagem do inconsciente. E aí, Sim. e até um filme, muitas vezes, está difícil de você acompanhar, você tem que prestar muita atenção, né? Então é isso. Alguém gostaria mais de se manifestar para a gente já finalizar? Já temos 1h30 minutos aqui de aula. Alguém gostaria de... só uma coisa que eu comentei, Wellington, professor, Sim. é que na mesma época quase, um outro artista de uma outra área, que foi o Hélio Sica, fez uma bandeira o alto contraste do bandido, de um outro bandido, que era o cara de cavalo, não sei o quê, e disse: seja marginal, seja herói. E era uma apologia a esse cara que vira o herói. E é por isso que eu vou, numa visão de um curso de história, eu acho que é uma coisa que, quer dizer, será que não é melhor se pensar? Eu deixo essa pergunta de ter uma lei para não dar esse poder a esses caras, porque eles vão seguir em frente. Vamos ser o bandido da luz vermelha até alguém pegar. E várias vezes nos filmes fala, ele não tinha medo, né? Na explicação, naquele Globo Repórter, fala sobre isso. Ele não tinha medo. Por quê? Porque ele ia com tesão. Cada vez ele era mais importante. Tinha que ter um jeito de tolir isso. É uma forma de redução da violência. Eu penso isso. Só isso. Obrigado.
Concordo, eu concordo. Ana Gorenda quer falar, fala. Ligar aqui. Eu vou falar por aqui, porque é mais fácil que fazer escrito, mas seria possível a professora comentar rapidamente, porque a sensação que eu tenho, quer dizer, é um filme de 68, enfim, ele, o bandido, o João Acácio, né? Ele vira estrela e tal, em 67. E essa glamorização dele, né? Essa coisa da imprensa, que inclusive já se comentou aqui, essa romantização do personagem que ele cria e tal, e que inclusive ajuda a construir o próprio personagem, né? Vai tendo feedback, vamos dizer, subjetivo nele. Isso tudo não faz parte assim, de criar um clima, porque isso é em plena ditadura, que a senhora já comentou, a coisa em vez de estar procurando um cara perigoso e tal, está lá atrás de comunistas, de sindicalistas, de trabalhadores, de uma forma geral, enfim, né, descobrigando. E aí cria essa coisa. E quer dizer, o meu comentário é isso. Opa, tá desligado, Ana. Ela desligou. Mas eu entendi o que ela tem a dizer. O João Acácio... Exato, essa coisa mesmo de glamorizar assim, fazer com que a sociedade, de uma forma geral, compartilhasse desse medo da burguesia, sabe? Aquele cara que invade as casas, que estupra a mulher na frente do marido, tem uma vermelho, cena no filme. Né? Olha o vermelho então, do isso. Porque ele serviu para distrair. Era um cara doente que precisava de cuidados. Eu não sei até onde, se era incompetência da polícia ou se ele foi mantido fazendo isso para distrair o pessoal para as barbaridades que a ditadura fazia. Porque pode ser também. Né? Porque assim, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise é uma coisa nojenta. Eu sou psicóloga, sou psicanalista, sou psicoterapeuta, sou psicopedagoga, mas é a coisa do diagnóstico. Diagnósticos assim, porque a pessoa é assim. Essa coisa nojenta. Eu penso que se manteve também porque a sociedade estava olhando pão e circo. Olha ali, enquanto eles estavam torturando gente inocente, né? Em porão. Queriam um gente bode que não tinha nada a ver. O bode expiatório. E como ele assumia. Sim, ele assumia isso. Porque o que é o bode expiatório? É aquela pessoa que assume a sombra. E tem uma coisa muito interessante que o Joel Birman fala, né? Que ele diz assim, olha, já que fizeram de mim um demônio, eu vou ser o demônio para vocês. Porque o bode expiatório é esse que assume a responsabilidade, esse inconsciente, essa culpa pelo outro. Ele se sente tão culpado que ele se sente culpado até por aquilo que ele não fez, que é o Cristo. Por que que os hebreus precisaram de Cristo? Por que que eles precisam agora matar, né, a faixa de Gaza aí, esses psicopatas bíblicos aí, fazendo o que estão fazendo? Então, muito bem. Então, vamos já conduzindo ao final, mais uma última chamada. Quem gostaria de se manifestar, mais uma última pergunta? A Ana já está um pouco... Tem um Mário, né? O Mário levantou a mão, é isso? Então, pode fazer sua manifestação, Mário. Ô, professor, não, foi engano aqui, tá? Foi um descuido aqui. Ok. Então, então é isso, viu, Ana? Então, vamos... Você já deve estar um pouco já cansada, foi uma excelente análise. É um filme que sabemos que pode trabalhar com diferentes vertentes, né? E essa questão do escamoteamento dentro dessa realidade de 1968 foi fantástica, né? A cor, né? Bandido da luz vermelha, né? Que remetia ao grande mal, a cor do mal, né? E então é isso. Então, enfim, vamos finalizando, gente. Eu agradeço muito a participação de vocês, essa participação bastante agradabilíssima, que vai alimentando as nossas aulas. E eu convido vocês para o dia 28 de abril, com o filme Tudo Bem, né, do Arnaldo Jabor,
filme de 1978, dando sequência ao nosso curso, que estará presente aqui o professor Maurício Parisi. Mais uma vez, eu agradeço a participação, viu, Ana? Muito obrigado pela sua visão, sua participação, sua manifestação em relação a esse filme emblemático, e eu agradeço a todos vocês, e vamos ampliando esses debates no fórum, que a gente possa ampliar com maior riqueza de detalhes, e lembrando que a gente deixou, né, a Ana particularmente, eu também, contribuição para cada filme, a gente está contribuindo também com outros tipos de materiais, acredito que vale a pena vocês assistirem, se interarem, e assim, para cada filme, nós colocaremos produtos, digamos, elementos que possam não só mapear o filme, mas que possam ampliar a visão do filme. Quem não assistiu ainda o filme, assista, ou quem já assistiu, assista novamente com esse olhar que a Ana nos permitiu aqui observar com uma riqueza maior de detalhes. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado, Ana, uma boa semana para vocês, e até a próxima aula, e que todos passem bem aí essa semana, e até os próximos, os nossos comentários, né? Segue os comentários no fórum, e um abraço a todos. Um abraço, Ana. E fica o convite, viu, para quem quiser estudar psicanálise comigo, Edson Rafael Elps, no domingo, a gente vai colocar o link do grupo. É verdade, fica o convite aí a todos para ampliar o nosso contato com a psicanálise. Então, boa noite a todos, um abraço a todos e a todas. Um abraço. Tchau.